Este é um assunto bastante interessante e nós vemos na Bíblia que até os discípulos tinham um problema nessa área, tá certo? Fé. Um dos maiores erros que qualquer um de nós pode cometer no entendimento dessa palavra fé é atribuir a ela o significado de acreditar. Fé não é crer. Como é que é? Veja que nessa tradução da NVI, nós temos lá o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá certo? Eu gosto mais da tradução da Almeida atualizada, porque a segunda parte do versículo diz assim, e a convicção das coisas que se não veem. O que é uma convicção? Convicção, meus amados, é certeza absoluta de. E eu sempre brinco quando eu falo sobre fé, com um exemplo que vocês vão entender facilmente. Imagina você entrando no seu carro e você vai dar a partida no carro. E no momento que você vai dar a partida no carro, você fica, tomara que funcione, olha, eu vou virar a chave, mas será que o motor vai virar? Eu preciso crer que essa chave vai virar. Não. Quando você entra no carro, coloca a chave no contato e vira, existe um sentimento no seu coração, e é para esse sentimento que eu quero chamar a atenção, que você tem certeza absoluta que o motor vai pegar. Você não duvida por nenhum instante. Você chega lá, simplesmente pega, bota o pé no acelerador e vira a chave, porque sabe que a coisa vai funcionar. Esse sentimento, que chega a ser quase uma espécie de esquecimento de problemas, esquecimento de situações difíceis, faz com que você não hesite em dar esse passo. E o que é mais interessante, se o motor não pegar, aí é que vocês se assustam. Aí é que vocês falam, opa! O que aconteceu? Na realidade, a nossa fé devia ser assim. Quando ela não funcionasse, é que nós devíamos nos assustar. E na realidade, nós nos assustamos quando ela funciona. Então, essa convicção interior, essa certeza plena a respeito de um determinado fato, é o que significa a fé. A fé é interessante. A fé também pode ser classificada. Existe a chamada fé natural, existe a fé comum e existe a fé como um dom. Será que complicou? Não, gente. Vejam bem. A fé natural é aquela fé que todo mundo tem. E o problema dessa fé natural é que ela tanto pode aceitar coisas boas quanto coisas ruins. Ou vocês acham que aquelas pessoas que sacrificavam o filho a Moloque, eles não tinham fé que iam obter um favor de uma pedra? Gente, que trem doido era esse? Mas é uma fé. Quando nós dispomos, às vezes, a fazer uma coisa, um certo empreendimento, existe fé. Ninguém faz um empreendimento com a ideia de que vai dar errado. Não, faz com a ideia que vai funcionar. Tem gente que, infelizmente, tem fé em horóscopo.
E isso não é uma coisa de agora. Isso é desde o tempo da Babilônia. Bota tempo nisso. Aliás, foram eles que inventaram isso. Fé. Fé natural. Esse slide estaria mostrando exatamente aquilo que eu acabei de falar a respeito das pessoas crerem ou não crerem numa coisa, vamos dizer, boa. Né? E o texto que apoia o que deveria estar escrito ali seria a carta de Romanos, no capítulo 1, de 18 a 23. Porque nós vemos lá uma descrição, o apóstolo Paulo falando, que não se pode negar a Deus, porque tudo que existe aponta para Deus. E os homens, apesar de verem a glória de Deus nas coisas que foram criadas, preferiram acreditar em répteis, aves, ídolos e assim por diante. E trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. É esse o texto, tá? Aí nós temos um outro tipo de fé, a chamada fé comum. Essa fé comum, meus amados, é a fé que todos nós temos. Eu, você, todos que estão aqui têm. É a fé que nos leva a crer no nosso Salvador. É a fé que é transmitida através do conhecimento da palavra, tá certo? Quando nós ouvimos a palavra, né, a pessoa passa a crer nessa palavra e obtém a salvação. Ela ganha o selo do Espírito. Eu já falei isso para vocês, o que é estar selado, quando estava falando a respeito de batismo no Espírito Santo. E esse selo nos é dado através da fé que nós recebemos pelo conhecimento da palavra de Deus. Né? E veja que essa fé santíssima é a chamada firmeza do crente. Né? Ou seja, é a oração que a gente faz no Espírito. E por último, nós temos então agora a fé como um dom. Tá certo? Esta fé, dom do Espírito Santo, é uma espécie assim de potencialização em que a pessoa passa a viver numa dimensão espiritual em que todas as coisas invisíveis são reais para ela. Ele já não precisa mais viver na base da experimentação ou de ver alguma coisa acontecer para que então aí a fé aumente. Nós temos uma época na nossa vida que nós queremos ver alguma coisa acontecer para depois acreditar. Essa é a fé que faz as coisas acontecerem. Tá certo? Então, mesmo que as condições existentes possam ser as mais absurdas possíveis e contrárias, a pessoa permanece firme, inabalável. Podem zombar dela, podem ridicularizar, e ela não se move do seu ponto de vista, de continuar crendo. Vejam bem, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? A respeito, por exemplo, primeiro de Moisés. Imagina a situação, o povo todo na beira do Mar Vermelho. Um exército armado vindo para cima desse povo. E só um homem se manteve firme e viu o impossível. Como sair dessa situação? Não tinha para onde fugir. Somente se houvesse um grande milagre.
E foi o que Moisés preconizou. Vocês vão ver o livramento. Um outro exemplo que é muito conhecido desse tipo de fé foi o Elias. Elias estava lá no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal. E por mais que os profetas de Baal fossem muitos e tentassem realizar um grande milagre, Elias não se abalava. E pelo contrário, até ele zombava a respeito dos deuses, dos profetas de Baal. Ele zombava porque ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha absoluta certeza daquilo que Deus estava preparando. Tanto é que quando chegou na hora do sacrifício, ele mandou arrumar o altar, que tinha sido todo derribado. Eu imagino que tenha sido derribado, porque os profetas de Baal pularam tanto, né? Fizeram um estardalhaço o tamanho de um bonde, que no fim até estragaram o altar que ele tinha feito. E ele mandou reedificar, arrumar, e ainda para tornar a coisa mais difícil, encheu de água. E em vez de ficar berrando, gritando, ele fez uma pequena oração para que Deus revelasse a sua glória. Isto é fé. A grande vantagem dos irmãos que têm essa fé é porque muitas vezes eles conseguem servir de apoio para aqueles outros irmãos mais débeis que estão passando por dificuldades. É muito bom, às vezes, né, quando a gente passa pelos vales difíceis, né, e aí vem uma pessoa que nos encoraja, que nos dá apoio, que nos dá suporte. E se nós temos um irmão assim, cheio de fé, com o dom do Espírito Santo, ele provavelmente, inclusive, vai usar palavras tão bem colocadas que vai nos tirar da posição difícil. Então, um irmão de fé, ele é uma espécie de coluna, de alicerce, que os outros irmãos podem se apoiar. É muito importante isso. Talvez, a questão de fé máxima, muito embora aí a gente não possa jogar isso num lugar comum, foi aquela demonstrada pelo Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus, na realidade, ele, desde o Getsemane até o Gólgota, ele passou agonias tremendas. Sofreu fisicamente e também passou vergonha. Porque eu vou falar uma coisa aqui, que eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, talvez alguns de vocês fiquem escandalizados, mas o Senhor Jesus estava nu na cruz. Aquela tanguinha que nós vemos nos crucifixos foi por causa da moralidade da Idade Média. As roupas de Jesus foram repartidas entre os soldados. Até vergonha ele passou. Mas ele suportou tudo isso porque a glória que estava prometida. Ele não se afastou do seu caminho doloroso, porque pela fé, como homem, ele sabia o que iria acontecer depois. Todos nós aqui temos a nossa fé baseada numa promessa de uma vida de glória e de uma vida de descanso daqui a algum tempo ao lado do Senhor Jesus. Isso nos move, isso nos dá esperança. Amém? Dons de curar. As enfermidades e anomalias nunca fizeram parte do projeto de Deus. E é interessante a gente notar que
A corrupção do gênero humano veio depois da queda. Depois que o homem perdeu a comunhão com seu Criador. E o interessante é que essa corrupção foi lenta e gradual. Adão viveu muito tempo. Os filhos deles viveram muito tempo. Quer dizer, eram corpos que deviam ter uma saúde muito boa. Mas à medida que as gerações foram se sucedendo, o tempo de vida foi diminuindo. E as doenças foram cada vez mais dizimando o ser humano. Tá certo? Nós podemos entender que a cura divina é a cura sobrenatural. Não tomando nenhum remédio, não tendo nenhuma intervenção médica no assunto. E isto é o chamado dom de cura. A respeito dos dons de curar, nós temos alguns aspectos. Tá certo? Primeiro, a cura pode ser instantânea ou gradual. Claro que existem casos de cura super instantânea. O Senhor Jesus já me permitiu ver o aleijado largar a muleta e sair andando dentro de uma igreja. E isso, claro, tem um impacto muito grande. As pessoas ficam como que chocadas de verem isso. Porque realmente não esperam que uma coisa dessa aconteça. Falta fé. Mas a verdade é que também ela pode ser gradual, tal como aquela que nós tomamos um remédio e esperamos que o remédio faça efeito. Pode ser que o remédio tenha que ser tomado em muitas doses, então nós precisamos de muitas sessões de oração para podermos chegar à cura. O que nós não podemos é esmorecer. Não é porque eu pedi hoje e não houve aquela cura dramática, emocionante, que não significa que o Senhor Jesus não atendeu. Ele pode fazer a coisa acontecer gradativamente. Tá certo? Todos os dons fazem parte de uma categoria especial de dons. Tá certo? Por quê? Primeiro, nós temos que entender, tal como eu falei a respeito da fé, que no momento que a gente ora pela cura, eu já tenho que entender que a cura já aconteceu. E aí é que já entra o problema novamente da fé, ver o invisível. E entender como as coisas funcionam no invisível. Mas a verdade é que a fé, ela pode, a cura pode acontecer por imposição de mãos, unção com óleo ou apenas falando a palavra. Nós temos 3 exemplos aí, não é? O primeiro caso, em Atos 28, no naufrágio de Paulo, na ilha de Malta. O pai de Públio estava doente, Paulo foi lá, orou, impondo as mãos, e ele foi curado. Tiago diz que se está alguém doente, os presbíteros da igreja devem ir até o doente, ungir com óleo, e a oração da fé vai salvá-lo da doença. E se houver pecados, serão perdoados. E o interessante é que Jesus, por exemplo, em Marcos 3, ele curou um homem sem como que pedir pela cura, porque o homem estava com a mão mirrada, ele confrontou o pessoal todo que estava se opondo a ele, e depois ele falou uma coisa que não tinha nada a ver com a cura. Ele falou, estende a sua mão. E quando o camarada estendeu a mão ficou curada. Eu imagino que ali foi um processo de fé da própria pessoa que estava com a mão. Você imagina um homem com a mão mirrada, devia estar com o braço todo atrofiado. Talvez não tivesse movimento. Seria impossível ele movimentar a mão e o braço. Mas Jesus falou, estende. E ele estendeu e a mão, no momento do gesto,
ficou curada. Por que que existe essa questão de cura divina? A primeira coisa em relação à cura é que ela expressa a compaixão de Deus. Tá certo? A cura também agora eu estou com um problema aqui. Vamos em frente. É considerada pão para os filhos. A mulher Ciro-fenícia queria que a mulher fosse curada. E Jesus, né? Eu gosto muito desse texto, dessa passagem da Bíblia. Porque eu fico imaginando nos dias de hoje, se uma pessoa que está precisando de um benefício viesse falar com um pastor, e o pastor tratasse essa pessoa do mesmo jeito que Jesus tratou a mulher Ciro-fenícia. Nós poderíamos dizer que Jesus foi tremendamente mal educado, rude. Eu não vim aqui para jogar o pão dos filhos para os cachorros. Além de dizer que não tinha nada para dar para ela, ainda colocou na posição de um animal desprezível. Um cachorro. Mas ela continuou insistindo. Será que nós suportaríamos isso hoje? Eu gosto muitas vezes de comparar algumas coisas que acontecem lá no passado com a situação da igreja de hoje. Mas isso é assunto para outra hora. A cura divina também faz parte da obra redentora efetuada por Cristo na cruz. Lá em Isaías, nós temos o texto que fala sobre isso. Né? A cura divina, ela também foi... Nossa, aqui está ruim mesmo. Foi praticada e ordenada por Jesus. Foi ordenada para toda a igreja. Lá em Marcos também disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, né? E se beberem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano. Mas se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Foi ordenada para os obreiros. Tá certo? Acompanha a pregação do Evangelho. Quando Filipe saiu, né, naquela primeira perseguição, ele saiu pregando o Evangelho e curando os enfermos. E dessa maneira, ele atraía as pessoas para o Evangelho. Meus amados, não se iludam que se esse poder de cura se manifestasse aqui, em qualquer um dos irmãos, essa igreja aqui encheria da noite para o dia, de pessoas interessadas na cura, não no Evangelho, não naquele que traz a cura. E o que é pior ainda, passariam a idolatrar essa pessoa, em vez de dar a glória para Jesus. Faz parte da missão dos discípulos. Quando Jesus mandou os discípulos pregarem o Evangelho, disse que eles deveriam curar as pessoas. Tá? Operação de milagres. Um milagre é algo fora do comum. É algo inexplicável. Tá? Ou seja, somente pela intervenção divina é que um milagre pode acontecer. Certo? Nós vemos um milagre no Velho Testamento, quando os sacerdotes foram atravessar o Jordão. E no momento em que eles puseram o pé, as águas pararam. E o povo atravessou em seco. Certo? Outro milagre, eu já citei aqui, e tenho como exemplo Elias
no Monte Carmelo. Jesus no barco, ele fez parar a tempestade completamente. João e Pedro, quando curam esse coxo, e eu gosto muito dessa frase que diz assim: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Os irmãos perceberam, irmão, que Pedro, ele não estava dizendo, eu tenho algo que Jesus Cristo pode ter para você, eu tenho algo que o Deus Pai tem para te dar. Olha a ousadia de Pedro, falou, o que eu tenho, eu te dou. Nós devíamos ter esse tipo de fé, essa convicção a respeito do poder que nos é outorgado. Eu tenho poder para te curar. Poder vindo de Deus, é claro. Mas ele falou, o que eu tenho, eu te dou. Poucos de nós têm essa ousadia de dizer uma coisa destas. Profecia. É a terceira vez que eu estou falando a respeito de vocês sobre a palavra profetizar. A profecia, enquanto dom dado pelo Espírito Santo, ela é geral e irrestrita. É para todo mundo. Lembra que eu falei lá no Velho Testamento, os profetas, eles falavam a vontade de Deus e confrontavam o pecado. Eu falei sobre a profecia que seria a revelação do futuro. Agora nós temos essa profecia que é do Espírito Santo, dom dado à igreja, e essa profecia serve para a edificação do corpo de Deus. E por isso então que lá no capítulo 14, eu vou ver se eu consigo comentar, hoje eu tenho que terminar isso, não tem jeito. Quando eu estiver falando sobre glossolalia, que ele fala da ordem no culto e diz, todos vocês podem profetizar. Então o privilégio de estar aqui em cima, falando, né, e ensinando, não é de uma pessoa. Claro que é bom que haja ordem, que os pastores preguem, eu não sou nem um pouco contra isso, eu acho que está excelente assim. Mas isso não significa que vocês, todos que estão aqui, não possam se levantar e dizer uma palavra que ajude no crescimento da igreja. Está bem claro lá. Todos podereis profetizar, só que em ordem, né? Não é para ficar uma bagunça, cada um querendo se mostrar mais do que o outro, que é o grande perigo. Aí o camarada tem uma revelação, quer transmitir a revelação para a igreja, e simplesmente começa a falar junto com o outro que estava falando. Não é assim. Cada um fala pela sua vez. Mas todos podem fazer isso. Um outro dom que eu acho muito interessante e que hoje em dia é meio que esquecido, é o chamado discernimento de espíritos. Gente, nós lidamos com 3 frentes de batalha em questões espirituais. Por que eu falo 3 frentes de batalha? Primeiro que a nossa batalha já começa contra principados e potestades. Hostes invisíveis que vêm e nos atacam. Tá certo? Mas nós também temos que lutar, muitas vezes, contra o espírito do homem. A inteligência. O homem também tem capacidade de argumentação intelectual.
E eu não estou batalhando contra espíritos malignos. Eu estou batalhando contra uma outra inteligência. Todos nós temos essa inteligência. E nós precisamos realmente entender quando nós estamos falando com espíritos malignos ou estamos falando simplesmente com uma pessoa humana que é teimosa, turrona. E finalmente, amados, tem o Espírito que vem nos revelar as coisas. E que nós temos que aceitar as recomendações dele e a orientação que ele nos dá. Para que nós possamos distinguir o que nós estamos lidando, nós precisamos ter esse discernimento. Precisamos saber, eu estou agora aqui lidando com o demônio, eu só estou lidando com a inteligência humana. Isso realmente vem de Deus e eu devo acatar e eu posso aceitar? Eu me lembro que, em certa ocasião, eu estava com um irmão e numa luta lá, teoricamente, com um demônio. Eu já trabalhei no Ministério da Libertação durante alguns anos e depois eu achei que eu estava perdendo meu tempo, saí fora. Mas nesse período eu fiz muita briga espiritual, desmanchar macumba e vai por aí afora. Em certa ocasião eu estava lá, né, brigando com um demônio. E depois de muitas horas de luta, veio um irmãozinho e falou, não, pode parar, não tem demônio aí. E simplesmente mandou o cara embora porque estava brigando com a carne só. Não tinha demônio, eu estava perdendo tempo. Mas o irmãozinho, né, com sabedoria, percebeu e me livrou daquela situação. Ok? Veja que coisa interessante. Eu acho muito pitoresca essa passagem da Bíblia, porque Jesus estava indo para Jerusalém e os discípulos junto dele, como sempre, todos felizes da vida. Chegam naquela aldeia e o pessoal, percebendo, aldeia samaritana, percebendo que judeu estava subindo para adorar, aqui você não entra. E os filhos do trovão, Senhor, quer que a gente mande descer fogo para destruí-los? Carne. Reação carnal, não era espírito maligno. Eles estavam imbuídos com aquilo que eles já tinham feito nas missões anteriores que o Senhor Jesus Cristo tinha dado para eles. Eles tinham expulsado demônios, eles tinham curado enfermos, né? Jesus mandou os discípulos fazerem esse trabalho pelo menos por 2 vezes. Primeiro os 12 e depois mandou 70 de uma vez só. Então eles estavam se achando, né? Agora nós somos mais nós, né? Agora deixa com a gente porque a gente estraçalha. Os samaritanos vão receber, vamos acabar com a raça deles. Gente, vocês não sabem que espírito vocês são. Não é nada disso. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. A repreensão aqui, né? Vocês não sabem que espírito sois. Acorda, vê quem vocês estão obedecendo. 100% das desavenças dentro da igreja é porque as pessoas estão seguindo a sua própria vontade, o seu próprio espírito, e não o Espírito de Deus. Nossa. Peguei pesado, né? Quem é do Espírito de Deus não briga. Quem é do Espírito de Deus é dócil, é manso, é amoroso. Quem é do Espírito de Deus quer que o outro seja melhor que ele. Não se ofende. Para quê? Mas pisou no meu calinho e eu viro uma fera. Espírito do homem. Aqui também, o apóstolo Paulo percebeu que, apesar do Espírito estar falando coisa certa, olha que coisa interessante, o Espírito não estava
dizendo uma mentira. Ele estava dizendo uma verdade. Só que estava perturbando. Só que estava atrapalhando. O interessante é que talvez por causa do teor da mensagem fosse uma mensagem positiva, Paulo foi suportando, até que chegou um ponto e falou, não, chega, agora para. E deu no que deu. Lá foi ele levar pedrada, levar cacetada por tudo quanto que era lado. Eita. Variedade de línguas. Em termos de glossolalia, ou seja, variedade de línguas, nós temos dois fenômenos. O primeiro é falar a língua estrangeira. E outro é falar em línguas celestiais. São duas expressões do Espírito Santo. E aqui acaba, às vezes, dando muita confusão. Tá? Eu vou pular tudo isso daqui, eu vou passar vários slides aqui, porque meu tempo já está estourado, e eu não quero deixar esse assunto sem encerrar. Como foi que surgiu a questão das línguas? Deus havia dito para o homem que deveria encher a terra. O que o homem resolveu fazer? Eu vou fazer uma cidade e vamos ficar todo mundo junto. Não vamos nos espalhar. Rebeldia. Deus veio, e o Espírito Santo simplesmente distribuiu uma porção de línguas diferentes entre eles. Foi um batismo no Espírito Santo, né, para fazer com que cada um falasse uma língua de um jeito. E dessa maneira eles se espalharam. Aí foi cada um para um lado. Esse fenômeno um dia vai desaparecer. Pelo menos para a igreja. Porque lá no céu, nós vamos outra vez falar na nossa linguagem celestial e vamos entender todos os irmãos de todas as épocas. Por que eu falo épocas? Porque a língua sofre mudanças durante a época, né? Através dos séculos. Além de todas as línguas que existem no mundo. Não, lá vai se ter uma só. E eu conversando com o Dr. Steve Hoferbert, esse querido irmão que trabalhou comigo na FNB, eu perguntei, e lá no céu, qual vai ser a nossa língua? Ele falou, Noel, tem que ser inglês. Eu falei, como assim? Porque ele falou, sabe, os outros povos têm uma facilidade tremenda para aprender. Nós não conseguimos aprender de jeito nenhum. Se não for inglês, nós estamos perdidos. Né? Ou seja, ele reconhece a grande dificuldade que o americano tem de aprender novas línguas. Mas a verdade é que no céu nós vamos nos entender depois com uma língua só novamente. Tudo isso, todas essas barreiras vão acabar. Onde é que eu pus? Isso aqui é comum, uma sala de aula. Deixa eu pular tudo isso aqui agora. Onde foi parar? Porque isso aqui não interessa. Já falei. Quando houve o Pentecostes, nós vemos que o Senhor Jesus deu uma ordem bem clara, bem específica para os discípulos. Cerca de 120 pessoas na época. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E poder aí é dunamis. Dunamis, dinamite, né? É força. Eu sempre digo, né, que o crente de fé comum, salvo, selado pelo Espírito, ele recebeu o uniforme celestial. Qualquer entidade demoníaca, qualquer pessoa que passa, olha o crente e já vê, esse é do céu. Ele já está com a roupa do céu. Mas sem o batismo do Espírito Santo, ele está desarmado. Ele ainda não recebeu poder.
E foi por isso que Jesus falou, fica quieto, até vocês receberem poder. Quando vocês receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas. E foi o que aconteceu no Pentecostes. E não é que naquele momento eles começaram a falar línguas estrangeiras. Por quê? Porque naquele momento eles começaram a glorificar a Deus, a falar das maravilhas de Deus, mas daquelas 120 pessoas, cada uma falava numa língua conhecida do povo que estava visitando Jerusalém. Medos, partos, elamitas, Cirene. Todos eles ouviam os discípulos glorificarem a Deus na sua própria língua. E esses discípulos foram tomados por bêbados. E há quem diga que o vinho lá não era vinho com álcool. Mas, em todo caso, deixa para lá. A língua estranha é uma língua que ninguém entende. Por quê? Não é para ser falada para os homens, mas por Deus. Para Deus e fala mistérios. Tá certo? No capítulo 14, agora eu vou ter que abrir isso aqui, vou ter que comentar isso com os irmãos, porque não tem jeito. Eu quero que vocês tenham um claro entendimento deste assunto. E vejam o seguinte. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha o espírito de profecia para ser derramado pela igreja, para todos profetizarem. É o que ele está dizendo aqui, né? Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tá certo? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então parece, amados, que nós temos que falar em línguas celestiais para que o nosso espírito se fortaleça. É o que está escrito aqui. A si mesmo se edifica. E ele diz, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, mas ele prefere a profecia, porque a profecia edifica a igreja. Tá certo? Vamos pular aqui um pouco. Lá no versículo 13, diz assim, pelo que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora como? De fato. Eu estou orando no espírito. Está vendo? Mas a minha mente fica infrutífera. E depois ele fala, né? Afinal de contas, eu falo em línguas mais do que todo mundo, mas eu prefiro edificar a igreja. E quero que todos vocês profetizem. É esse o recado final de Paulo aqui. E lá no 26 ele faz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, ou se traz revelação, aquele outro língua, ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tá certo? Então, não havendo, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente. Novamente a ordem que nós precisamos aqui. E haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus.
Ou seja, lá no versículo 32 ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Amados, falar em língua celestial é uma necessidade. E vocês podem ser batizados com o Espírito Santo e falar em outras línguas por imposição de mãos. Eu passei por isso. Me lembro até hoje. Quando, onde, como, com quem isso aconteceu. Foi quando eu deixei de ser batista. Mas, o que adianta eu, então, chegar aqui e começar a falar em línguas? Vocês não vão entender nada. Eu também não entendo. Como que isso edifica a igreja? Em nada. Eu acho muito estranho que certas pessoas chegam aqui e começam a falar em língua estranha aqui. Na minha opinião, só estão se exibindo. Mostrando para a igreja que falam língua estranha, porque a mensagem se perde. Eu oro continuamente em língua estranha. Principalmente quando estou sentadinho ali e os irmãos do louvor aqui cantam uma música que eu não conheço. Eu não conheço a letra, não posso acompanhar o cântico, eu entro em adoração no Espírito e fico ali quietinho, ninguém me ouve e tudo mais, e eu estou adorando a Deus em Espírito. Sem fazer mais nada. Para que eu vou, vamos dizer assim, me pavonear, ficar todo exibido aqui mostrando que eu falo línguas? Aliás, a única vez que eu falei em línguas, depois eu conto isso aqui, deixa eu falar a respeito de uma outra coisa aqui primeiro. A interpretação. A interpretação de línguas é uma coisa interessantíssima. Poucas pessoas eu tenho encontrado na minha vida que interpretavam corretamente uma profecia dita em línguas. Basicamente, eu consegui ver isso com o ministério do Jorge Navac e do Antônio Silvestrini, lá em Jundiaí. A interpretação de uma profecia pode ser feita palavra por palavra. A pessoa realmente entende o que o profeta está falando em língua celestial. E ele traduz exatamente aquilo que o Espírito está falando. Outra interpretação, ele pega o sentido. Ele pega a ideia geral que está sendo falada e ele transmite aquilo para a edificação da igreja. E a coisa mais pitoresca é que às vezes ele não está entendendo patavina e está profetizando em português. Está entregando uma outra profecia que não tem nada com aquele profeta está falando. Ele recebe uma inspiração direta e pensa que está transmitindo, mas não. É uma outra profecia. É interessantíssimo isso. Mas eu entendo que o intérprete de uma língua estranha, e é para onde nós precisaríamos ter realmente intérpretes aqui assim na igreja, é que conseguíssemos que entendesse palavra por palavra. É uma bênção muito grande. Muito grande mesmo. Para a glória do Senhor Jesus, certa ocasião eu estava com o Silvestrini numa igreja lá em Araras. Eu nunca tinha falado em línguas em público. E como é comum no ministério dele, chegava no final do culto, né, todo mundo vinha para frente, porque um queria oração disso, outro queria coisa, outro queria uma revelação profética, até isso pediam. Eu tinha pregado naquele dia e eu fiquei assim meio de canto, e ele estava lá atendendo algumas pessoas, ele começou a orar para uma senhora. Ele começou a orar para uma senhora e ele ia começar a orar, ele parou. Parou, ele olhou em volta assim, ele me viu perto dele e falou, vem cá. Eu fui lá. E ele vira candidamente para mim e fala assim, me explica o que foi que eu vi. Meus amados, as pernas bambeiam numa hora dessa. Me explica o que foi que eu vi. Sei lá o que ele viu, mas eu entendi na hora o que ele queria. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas o Senhor Jesus, na graça dele, falou, é você ou eu? Eu falei, é de fato, né? Não tem nada a ver com a coisa aqui. Eu só sou um intermediário.
E eu comecei, a primeira coisa que me veio, eu já comecei a profetizar. O Antônio falou, para. Fala mais devagar, porque a sua língua é meio complicada para mim. Fala mais pausadamente. Era o jeitão dele, né, caipirão. Aí eu peguei e falei algumas palavras, e ele... Né, assim como o meu espírito te revela, ele começou a falar para a mulher. E no final ele disse assim, e você tem que pegar, cavar um poço bem fundo e enterrar esse teu sentimento lá, e nunca mais deixar que ele volte a te atormentar. Era mais ou menos essa profecia. Depois que veio a palavra toda, o rosto do Silvestrini se iluminou todo e falou, pô, agora está fácil. Né? Eu estava vendo uma cavadeira, e eu não sabia porque que tinha aquela cavadeira na minha frente. Ele viu, ele teve uma visão. E porque ele teve uma visão e não entendeu, ele pediu uma profecia para esclarecer. Eu era o único que estava ali no momento para fazer isso. Isso edifica demais a igreja. Eu gostaria realmente que vocês todos começassem a orar e orar em línguas, porque o espírito de vocês será fortalecido. Gostaria muito que aqui houvesse bastante pessoas com discernimento de espíritos. É uma coisa importantíssima para a igreja, para saber com quem nós estamos lidando naquele momento. E como gostaria de ter pessoas que um dia me ouvissem assim, né, particularmente quietinho lá, profetizando alguma coisa e conseguissem entender tudo o que eu falo. Porque aí nós edificaríamos a igreja, ajudaríamos a igreja, consolaríamos os irmãos. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, quando a gente vê o poder do Espírito em ação. Nos ajuda muito, principalmente nos maus dias. Amém, meus amados? Me perdoem pelo horário, mas eu tinha que chegar no final.